Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia com o Senhor, com a palavra, e eu tenho certeza que hoje a gente vai ser tão edificado quanto a gente tem sido durante toda essa semana, né? Uma semana aí com o feriado, logo, a gente já tá aí na quarta-feira hoje e a gente amanhã já tem um feriado prolongado aí pela frente. Vão ser dias de muito descanso, de muito refrigério para alguns, né? Alguns vão viajar, outros vão ficar em casa e a gente tem que aproveitar mesmo para pôr a vida em ordem com a leitura e com os nossos devocionais, né? Espero que vocês possam aproveitar bem aí o tempo de vocês. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já começa a leitura de hoje. Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por essa semana que o Senhor tem nos dado, debaixo da Tua presença, debaixo do Teu cuidado, debaixo do Teu amor, Jesus. Como tem sido bom, Pai, estar sendo cuidada diariamente pelo Senhor, em todos os sentidos, Pai. Somos agraciados pelo Senhor todos os dias, com paz, com alegria, com, Senhor, a saúde, com a nossa vida, Senhor. Todos os dias o Senhor tem nos dado fôlego, o Senhor tem nos dado sabedoria, o Senhor tem nos dado alegria de viver, Jesus. Muito obrigada, Pai, por mais esse dia, mais esse momento que nós vamos ter com a palavra. Abre o nosso entendimento espiritual para compreendermos e entendermos aquilo que o Senhor está falando conosco nesse dia, Pai. Muito obrigada, Senhor. Ministra a minha vida e a vida dos meus irmãos cada dia mais, Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então? Semana 37, dia 3, né? Hoje, dia 6 de setembro, quarta-feira, né? Que antecede aí um feriado de 7 de setembro. E nós vamos caminhar. Ezequiel 28, 29, 30 e 31. Então a gente começa Ezequiel 28. O Senhor falou comigo e disse: Filho do homem, anuncie ao príncipe de Tiro. Assim diz o soberano Senhor. O seu coração está cheio de orgulho e você diz: sou um Deus, assento-me num trono divino no meio do mar. Mas você não passa de um homem qualquer, mesmo querendo dar aos outros a impressão de ser um Deus. Você pensa que tem mais conhecimentos do que o próprio Daniel? Você pensa que não existem segredos que lhe são ocultos? Com a sua sabedoria e inteligência, você conseguiu todo o seu poder e todas as suas riquezas. Você soube negociar com inteligência e assim aumentou suas riquezas. E foi por causa delas que seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano Senhor: já que você se considera tão sábio e poderoso quanto Deus, trarei contra você os mais terríveis inimigos dentre os povos da terra. Eles atacarão sua maravilhosa sabedoria com espadas e mancharão sua grande beleza. Eles o levarão até o reino dos mortos. Você será morto com muitos golpes em sua própria cidade e ilha, no coração do mar. Será que diante da espada do seu matador você ainda vai querer insistir que é um Deus? Para seus inimigos você será nada além de um simples homem e não um Deus. Você morrerá sem honra, como uma pessoa desconhecida nas mãos de estrangeiros. Eu, o soberano, o Senhor, falei. Logo depois disso recebi uma nova mensagem do Senhor. Filho do homem, cante este lamento pelo rei de Tiro e diga a ele: assim diz o soberano Senhor. Você era um exemplo de perfeição, cheio de sabedoria e uma beleza radiante. Você vivia no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com toda a espécie de pedras preciosas: rubis, topázio, diamantes, berilo, ônix, jaspe, safiras, carbúnculos e esmeraldas. Essas pedras eram presas às roupas dentro de pedaços de ouro puro. Tudo isso foi preparado para você no dia em que você foi criado. Eu mesmo escolhi e dei a você a posição especial de querubim da guarda. Você tinha livre acesso ao Monte Santo de Deus e andava no brilho das pedras. Você foi criado perfeito e viveu na mais completa perfeição, até aquele dia em que a maldade achou lugar no seu coração. A sua grande importância e riqueza deixou seu coração cheio de cuidados, e você pecou. Por isso, cheio de cuidados, por isso perdeu sua honra, e eu o expulsarei do Monte Santo de Deus. Eu o destruirei, querubim da guarda, no meio das pedras brilhantes. O seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza, querendo se tornar ainda mais sábio.
Você corrompeu a sua sabedoria. Por isso, eu o castigarei, fazendo você ser humilhado diante de todos os reis da terra. Por meio do grande número de seus pecados, sua desonestidade e injustiça no comércio, você profanou os seus santuários. O fogo do meu castigo, que o destruiu completamente diante de todas as outras nações, é o resultado natural dos pecados que você cometeu. Todos os que conheceram estão espantados, vendo o que lhe aconteceu. Você passou a ser um triste exemplo para outros povos. Você será destruído de uma vez para sempre. Voltei a receber uma mensagem do Senhor que dizia: Filho do homem, olhe na direção da cidade de Sidom e profetize contra ela e diga: Assim diz o soberano Senhor: Eu sou o seu inimigo. Você servirá como prova do meu grande poder. O mundo saberá que eu sou o Senhor quando lhe der o justo castigo, quando mostrar ao mundo a minha perfeita santidade. Mandarei contra Sidom uma peste. As ruas da cidade ficarão cobertas de sangue, e você será atacado de todos os lados, e haverá cadáveres por toda parte. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Então Sidom e outras nações próximas a Israel deixarão de ser espinhos que machucam e incomodam o meu povo. Todos saberão que eu sou o soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor: Eu reunirei todo Israel dentre as nações por onde anda espalhado. Julgarei o meu povo conforme a minha santidade diante de todas as nações. Depois disso, lhes darei novamente, como moradia, a terra que no passado eu tinha dado ao meu servo Jacó. Lá eles viverão em paz e segurança, construirão suas casas e plantarão vinhas. Sim, depois que eu castigar as nações que maltrataram e desprezaram Israel, o meu povo habitará em segurança na sua terra. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Capítulo 28 é um capítulo bem forte, né? Bem emblemático. Por quê? Ele começa falando sobre essa palavra, esse lamento que o Senhor manda cantar para o rei de Tiro. E aí em seguida ele começa falando sobre sobre como era esse rei de Tiro, né? E ele está falando justamente sobre o querubim ungido, que é o próprio Satanás. Então, como a gente sabe que em muitos momentos o Senhor mostra através de tipologias, né, dentro da palavra, aqui é um momento desse, em que o Senhor está mostrando a própria característica, a própria maneira de viver do próprio anticristo, que é esse homem encarnado pelo próprio diabo e que acha que é um Deus, né? E que tenta de alguma maneira se colocar como Deus sobre os homens, né? Tentando tirar a autoridade, o poder de Deus e trazer para si mesmo. E esse vai ser justamente o momento da sua derrota, o momento do seu castigo, o momento da sua total destruição. Deus está falando a respeito do seu maior inimigo ou do seu grande inimigo e único, né? Que é Satanás. Então mostra como ele era no jardim de Deus. Ele habitava junto com o Senhor como querubim ungido e mostra toda essa beleza. E mostra como então foi a sua ruína e como vai ser a ruína do rei de Tiro. Depois ele fala sobre Sidom, né, um outro reino que também está sendo castigado pela ira do Senhor por ter feito mal, né, maltratado Israel, o seu povo. E ele diz então no final que ele, depois de tudo isso, de lançar a sua ira sobre as nações que maltrataram Israel, ele então trará o seu povo novamente para a terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e dará ao seu povo e eles viverão em paz. Isso é maravilhoso, gente, as promessas que o Senhor libera a respeito da nação de Israel, a respeito da terra, né, de Israel que será totalmente restaurada, o monte Sião que se tornará o trono de Deus para todo sempre, a nova Jerusalém que vai descer do céu e vai ser esse lugar perfeito ali em Jerusalém. Então a gente tem aí as profecias falando o tempo inteiro, tanto a respeito daquele momento da história em que realmente o rei de Tiro foi totalmente castigado, mas está falando de forma também escatológica, futura, né, a respeito do tempo do fim. Capítulo 29. No 12º dia do 10º mês do 10º ano do exílio, o Senhor me enviou esta mensagem: Filho do homem, olhe em direção ao Egito e profetize contra o faraó, rei do Egito. Profetize também contra toda a terra do Egito. Diga a ele: assim diz o soberano Senhor: eu sou seu inimigo, faraó, rei do Egito.
Você é como um enorme crocodilo deitado entre os canais do rio Nilo, que pensa consigo mesmo: o rio Nilo é meu, eu mesmo o criei para mim. Mas eu vou amarrar e deixar bem presa essa sua enorme boca. Eu vou arrancar você de dentro de seus rios, junto com todos os peixes que vivem ao seu lado. Jogarei você e seus peixes no meio do deserto, espalhados na areia. Lá você ficará sem ser enterrado, servindo de alimento aos animais selvagens e às aves do céu. Os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para os israelitas. Quando os israelitas quiseram se apoiar nos egípcios, você rachou e quebrou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você quebrou e fez com que eles torcessem as suas costas. Por causa disso, assim diz o soberano Senhor: trarei a guerra contra vocês, egípcios. Vocês e seus animais morrerão. A terra do Egito se transformará num lugar vazio e deserto. Assim os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Já que pensa consigo mesmo: o rio Nilo é meu, eu o criei. Eu estou contra você e contra os seus rios. Transformarei a terra do Egito num deserto, desde Migdol até Seveno, desde o mar até a fronteira da Etiópia. O Egito ficará completamente deserto. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará por 40 anos. Farei do Egito uma nação destruída, cercada de outras nações destruídas. Suas cidades ficarão devastadas durante 40 anos. Espalharei os egípcios entre todas as nações e os dispersarei entre os povos do mundo. Por outro lado, assim diz o soberano Senhor: depois desses 40 anos, reunirei os egípcios dentre as terras por onde foram espalhados. Mudarei o destino do Egito e levarei o seu povo de volta à terra de Patros, onde começarão a existir como nação. Lá eles formarão um reino pequeno e fraco. O Egito será a mais humilde das nações. Nunca mais será um país que domina outros povos. Nunca mais terá poder suficiente para isso. Israel nunca mais confiará no Egito para resolver seus problemas. O Egito não fará voltar à minha memória o pecado de traição cometido por Israel, quando corria para pedir ajuda aos egípcios. Então eles saberão que eu sou o Senhor. No primeiro dia do primeiro mês, do 27º ano do exílio, o Senhor falou comigo e me disse: filho do homem, o exército do rei Nabucodonosor me prestou um grande serviço atacando a cidade de Tiro. Os soldados ficaram cansados e doentes. Toda a cabeça foi esfregada até perderem todos os cabelos, e todo o ombro foi esfolado. Apesar de todo esse esforço, Nabucodonosor não conseguiu conquistar os tesouros de Tiro, e seus soldados ficaram sem pagamento. Por isso, assim diz o soberano Senhor: entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, toda a terra do Egito. Ele transformará os egípcios em escravos, tomará para si os tesouros do Egito, e seus soldados saquearão e dividirão entre si as riquezas que encontrarem por lá. Assim, Nabucodonosor e seu exército serão pagos pelo serviço que me prestaram. Sim, o salário de seu serviço, atacando a cidade de Tiro, será tomar posse da terra do Egito. Palavra do soberano Senhor. Quando isso acontecer, devolverei a Israel sua antiga glória. Suas palavras serão finalmente respeitadas, e o Egito saberá que eu sou o Senhor. O Senhor fala aqui no capítulo 29 a respeito dessas nações, né? Que ele está, então, cumprindo a palavra. E aqui ele fala de um período já em que ele começa a profetizar sobre o Egito e depois, em seguida, sobre Tiro, que foi atacado, mas que as suas riquezas ainda não foram tomadas. E os soldados, né, que trabalharam nessa batalha precisam de um salário, né? Precisam receber a sua porção. E então o Senhor entrega para eles o Egito. As riquezas do Egito é que são o pagamento pelo ataque, pela destruição, pela guerra contra Tiro. É tremendo, né? Ver como Deus vai falando de maneira tão profética a respeito daquele tempo, mas também a respeito do tempo do fim. Capítulo 30. Novamente o Senhor falou comigo e ele disse: filho do homem, profetize e anuncie. Assim diz o soberano Senhor. Chorem e digam: ai, dia de terror. Chorem porque aquele dia terrível se aproxima. É o dia do Senhor, um dia de nuvens escuras, um dia de castigo para as nações. A guerra cairá sobre o Egito, haverá grande sofrimento na Etiópia, quando os mortos cobrirem o Egito.
Os egípcios serão levados como escravos, as riquezas do país serão tomadas pelos inimigos, e os seus alicerces serão despedaçados. Todos os povos aliados do Egito, Etiópia, Fute e Lude, a Arábia e a Líbia, serão destruídos juntamente com o Egito na guerra. Assim diz o Senhor: todas as nações que sustentam o Egito serão castigadas. Ele será transformado numa nação fraca, sem nenhum motivo de orgulho. Seus moradores serão mortos em todo o país, desde Migdol até Seveno. O Egito se transformará num país deserto, entre outros países igualmente desertos. As suas cidades ficarão em ruínas, cercadas de outras cidades destruídas. Quando eu destruir o Egito e seus aliados no fogo, eles saberão que eu sou o Senhor. Nessa mesma ocasião mandarei mensageiros em navios. As suas notícias deixarão os etíopes muito assustados, mesmo que agora se sintam seguros. Eles sentirão a mesma angústia que os egípcios sentiram. Tudo isso se aproxima bem depressa. Assim diz o soberano Senhor: eu vou acabar com a glória do Egito. Farei isso através de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele irá com seus exércitos, formados pelos soldados mais temidos do mundo, para destruir o Egito. Farão guerra contra os egípcios e encherão a terra de cadáveres. Secarei o rio Nilo e venderei toda a terra do Egito a homens maus. Usarei estrangeiros para destruir a terra do Egito e todas as riquezas que lá existirem. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano Senhor: além de tudo, também destruirei os ídolos. Acabarei com as imagens que existem em Mênfis. O Egito ficará sem rei. Deixarei a terra em grande confusão. Destruirei a cidade de Patros, em parte superior do rio Nilo. Deixarei em ruínas as cidades de Zoan e Tebas. Derramarei toda a minha ira sobre a poderosa fortaleza de Sim e acabarei com o povo de Tebas. Incendiarei o Egito. Sim, a fortaleza do Egito sofrerá terrivelmente. Tebas será destruída e Mênfis será atacado em pleno dia. Os jovens de Heliópolis e de Bubatis serão mortos à espada. Os moradores serão levados para o cativeiro. No dia em que eu castigar o Egito, as trevas cobrirão Táfnis em pleno dia. A cidade perderá seu grande orgulho, seu grande poder. Será coberta por nuvens escuras e os moradores das pequenas vilas irão para o cativeiro. Assim eu castigarei o Egito e todos os egípcios saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do 1º mês do 12º ano, recebi uma mensagem do Senhor que dizia: Filho do homem, eu já quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Esse braço não foi tratado, não foi enfaixado com ataduras, nem imobilizado para recuperar sua força e voltar a usar uma espada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: eu estou contra o faraó, rei do Egito. Além do braço que está quebrado, quebrarei o outro também e jogarei a sua espada ao chão. Depois disso, espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos do mundo. Darei mais e mais força aos braços do rei da Babilônia. Colocarei a minha espada na mão dele, mas o faraó, com seus braços quebrados, gemerá de dor como um homem mortalmente ferido. Tornarei cada vez mais fortes os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó ficarão caídos, completamente inúteis. Todos saberão que eu sou o Senhor, quando puser a minha espada na mão do rei da Babilônia e ele destruir a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei em todas as terras do mundo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. O Egito está aqui nesse momento sendo terrivelmente castigado pelo rei Nabucodonosor. Ezequiel está profetizando essa destruição, essa guerra que virá sobre o Egito, sobre o rei do Egito. Fala dos seus braços quebrados, né? Ele não vai conseguir lutar, ele não vai ter forças para conseguir resistir a essa guerra tão terrível e ele vai se sentir como que mortalmente ferido, né? Os egípcios terão que fugir, né, diante de tamanha destruição, serão dispersos por toda a terra, assim como Israel também foi, e serão muitos deles levados para o cativeiro. Esse é o contexto do texto que a gente acabou de ler, né? Então há uma profecia sendo liberada também agora sobre o Egito. Vários textos aqui estão falando especificamente sobre o Egito nesse momento. Uma terra que durante muito tempo castigou
de forma muito forte Israel e todo o povo do Senhor. Então o Senhor está vindo com a ira dele também sobre essa nação, tirando toda a glória, tirando todo o poder, tirando toda a autoridade, tirando toda a riqueza e entregando nas mãos do rei da Babilônia, que é nesse momento esse agente, né, da fúria de Deus, da ira de Deus sobre as nações da terra. A mão do Senhor, gente, se movendo ao longo da história é algo tão poderoso, é algo tão tremendo. Ver que Deus usa quem Ele quer de verdade, no tempo dele, da maneira dele. Deus usou vários homens e mulheres ao longo da história da humanidade como executores do seu juízo. Isso para mim é tremendo, porque quando a gente olha para a história, né, e vê que esse homem chamado Nabucodonosor, que se tornou talvez um dos maiores imperadores do Império Babilônico, né, um dos maiores reis, né, imperadores realmente desse império que se tornou a Babilônia, e Deus estava levantando esse homem para fazer isso. O juízo de Deus estava sendo estabelecido sobre as nações na terra, porque o Senhor estava dando todo esse poder para esse homem. Havia a mão do Senhor por trás de Nabucodonosor, movendo os seus exércitos, movendo a sua fúria, movendo o seu desejo de conquista, né? O seu desejo de ataque. Então tudo tinha a mão do Senhor movendo esse homem, esse grande líder que foi Nabucodonosor através do Império Babilônico. E ele se tornou o grande império que se tornou. Mas o Senhor vem em seguida, né? Nós vamos ver mais à frente, o Senhor vem em seguida trazendo o seu juízo também sobre a Babilônia. Então a gente vai percebendo que Deus dá e Deus toma todo o poder que ele dá ao homem, porque ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém. E quando o homem não entende que é Deus quem está movendo todas as coisas na terra, é que a gente vai sofrer as consequências disso, né? Porque na verdade, se a gente não entende que todo o poder está nas mãos do Senhor e nós achamos que nós temos algum tipo de poder, é onde nós então erramos na nossa maneira de pensar e agir independentes do Senhor. Capítulo 31, nosso último texto de hoje. No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, o Senhor me revelou a seguinte mensagem: Filho do homem, diga ao faraó, rei do Egito, e a todo o povo egípcio: como você é poderoso! Quem é comparável a você em majestade? Você é semelhante à Assíria, outrora nação grande e poderosa. Como um cedro do Líbano, bem alto, com ramos e galhos bem fortes, com muitas folhas, provendo uma boa sombra. Esse cedro estava junto à fonte de água, assim ele cresceu bastante e das fontes profundas saíam pequenos canais, levando água às árvores menores que ficavam por perto. Assim o cedro se tornou mais alto que todas as outras árvores, e os seus galhos e ramos se tornaram mais fortes, porque ele estava plantado junto a uma grande fonte de água. As aves vinham fazer ninhos nos ramos do cedro, e os animais do campo se reproduziam e tinham seus filhotes debaixo dele. Todas as nações do mundo viviam debaixo da sombra dessa grande árvore. O cedro era de uma beleza majestosa, com ramos bem grandes e cheio de folhas, porque tinha raízes bem fundas e ficava junto a uma grande fonte de água. Ele era mais alto que todas as árvores do jardim de Deus. Os ramos dos ciprestes não eram belos como os do cedro. Os brotos das outras árvores não eram verdes como as do cedro. Nenhuma árvore do jardim de Deus era tão linda quanto aquela. Eu mesmo dei àquele cedro sua grande beleza. Todas as árvores do jardim de Deus tinham inveja dele. Portanto, assim diz o soberano Senhor: esse cedro cresceu até chegar às nuvens, e por isso seu coração se encheu de orgulho. Por isso eu entregarei o cedro nas mãos da nação mais poderosa do mundo. Assim ele receberá o castigo justo pela sua maldade. Eu mesmo destruirei a bela árvore. Os soldados mais temidos em toda a terra derrubarão o cedro e cortarão seu tronco em pedaços. Os seus ramos ficarão caídos e espalhados pelos montes e vales. Foram arrastados para longe pelos rios e riachos. Os povos que antes viviam debaixo da sua sombra abandonarão o cedro. As aves do céu, os animais do campo, aproveitarão o que sobrou do tronco
e dos ramos para fazer seus ninhos e para descansar. Isso vai acontecer para que as outras árvores do jardim não fiquem orgulhosas de sua riqueza e de seu poder. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Estão todas condenadas à destruição e à morte e serão lançadas para debaixo da terra, entre homens mortais, com os quais descem a cova. Assim diz o soberano Senhor: quando o cedro foi derrubado e desceu ao mundo dos mortos, eu fiz a terra ficar de luto, parei o movimento das fontes, rios e mares. Quando ele foi para o além, eu vesti a floresta do Líbano de preto, e as outras árvores choraram de tristeza. Fiz as nações ficarem com medo quando souberam que o cedro tinha sido derrubado e levado para o além. Lá, todas as árvores do Éden, as mais belas e melhores do Líbano e outras árvores do jardim de Deus, ficaram satisfeitas ao verem o cedro junto com elas no reino dos mortos. E junto com o cedro também foram para o mundo dos mortos os seus aliados, que viviam debaixo da sua sombra. E agora, Faraó, rei do Egito, eu pergunto: você é semelhante em poder e altura a esse grande cedro que foi a Assíria? Você não é a maior árvore no jardim de Deus? Apesar de tudo isso, você também será jogado nas profundezas, junto com as outras árvores. Você morrerá junto com os povos que hoje despreza e não será enterrado. Esse é o seu destino e o destino de toda a sua riqueza e glória. Palavra do soberano, o Senhor. Capítulo 31, o Senhor está fazendo, um paralelo ou uma metáfora, a respeito de quem é o Egito, quem é essa nação que o Senhor está castigando, E ela é um grande cedro, uma árvore com raízes profundas, com muitos galhos e folhas, e todas as nações vinham e estavam debaixo da proteção da sombra, dessa grande árvore, desse cedro. E o Senhor está dizendo que esse cedro será cortado pela raiz, vamos dizer assim, o seu tronco será arrancado, cortado em pedaços, os seus ramos serão levados pelos riachos. A metáfora está tão perfeita a respeito dessa árvore que é totalmente destruída, e as nações que se achavam seguras com a sua sombra também serão destruídas, porque ela foi destruída. O Senhor está falando novamente sobre a nação do Egito. No final ele fala sobre a questão da Assíria, que foi uma grande potência também no seu tempo e que se achava poderoso, mas quando o Senhor colocou as mãos, foi uma das nações também destruídas de tal forma que não sobrou nada nem para contar a história, Amém? Então o Senhor está usando Ezequiel nesse momento. Lembra, ele é contemporâneo, no mesmo período de Jeremias, só que Ezequiel está já cativo na Babilônia quando ele começa a escrever, e Jeremias ainda está lá em Judá e Jerusalém, vendo tudo que o Senhor está fazendo. Mas Ezequiel deixa grandes profecias, não só sobre Jerusalém, Judá, mas sobre as nações ao redor, sobre essas nações que de alguma maneira maltrataram, feriram, oprimiram, escravizaram Israel em todo o tempo que Israel foi nação do Senhor, Depois que eles tomaram posse da terra prometida, quantas guerras, quanta opressão, quantos problemas Israel teve com todas essas nações vizinhas, porque eles se achavam melhores do que Israel e tentavam de alguma maneira tomar toda a riqueza, todo o poder que existia em Israel. O Senhor agora está derramando a sua ira sobre os seus inimigos, sobre aqueles que eram inimigos do seu povo e consequentemente se tornam inimigos do próprio Deus. E a gente sabe que o Senhor está falando sobre coisas espirituais, não somente sobre coisas físicas, ainda que essas guerras, ainda que essas tomadas de território, elas eram físicas, elas eram naturais, mas o Senhor sempre fala de maneira natural para mostrar o espiritual. Isso é um princípio bíblico, Desde que o Senhor começa a construir todas as coisas, ali em Gênesis 1, Deus está mostrando coisas físicas, naturais, que representam, que mostram o que é a vida espiritual com Deus. Então aqui não é diferente, nós temos textos que profetizam sim sobre essas nações, mas que falam também de coisas que o Senhor está fazendo espiritualmente, através dessas metáforas, dessas tipologias,
o Senhor vai nos mostrando como é que Ele está agindo na humanidade ao longo da história. Gente, Deus abençoe, que vocês possam aproveitar aí a quarta-feira que antecede esse feriado, né? Aproveitem para fazer leitura. Quem aí tá com a leitura atrasada, aproveita aí esses próximos 4 dias, que alguns vão ter descanso, vão ter um feriado prolongado, né? A gente vai estar dando sequência na nossa leitura. Durante toda essa semana a gente fica dentro do livro de Ezequiel até domingo, e na verdade até o início da próxima semana, né? A gente vai até quarta-feira que vem, mais uma semana aí praticamente, dentro do livro de Ezequiel, vendo o que o Senhor está fazendo e falando, profetizando através desse homem chamado Ezequiel. Amém? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta.